Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Aqui Jesus estava contando uma parábola da mulher importuna, a mulher que importunava um tal juiz. O juiz era, se você ler o contexto desse texto, o juiz era ímpio, o juiz era mau, o juiz era perverso e não temia Deus e não respeitava os homens. Esse juiz, a viúva tinha uma causa para resolver, e esse juiz tinha que dar a solução, e ela todos os dias vinha para importunar aquele juiz. Todos os dias ela vinha importunando aquele juiz, todos os dias, até o momento que ele, mesmo sendo iníquo, mesmo sendo mau, mesmo sendo perverso, ele concedeu justiça àquela viúva. O que Jesus acrescenta com esse versículo que nós lemos, né? Digo-vos que Deus não fará a mesma coisa conosco se nós continuarmos perseverando na sua direção, na oração, no jejum, no clamor. Nós hoje vivemos numa sociedade que é imediatista, querem para já, querem para agora, né? Hoje em dia, muitos querem já, eu quero agora, eu quero nesse instante. Muitos até afrontam a Deus, né? Para conseguir os seus objetivos, os seus pedidos de oração. Mas o que acontece? Acontece que essas pessoas, muitas vezes são como ondas do mar, que vai e vem, pede e nunca recebem. Por quê? Porque há inconstância, porque não há perseverança, né? Essa parábola de Jesus está falando de orar sem esmorecer, sem descansar, né? É ter como alvo a oração. Há uma frase que eu disse e eu gosto de repetir: orar é preciso, viver não é preciso. Orar é preciso. Eu quero explicar essa frase, viver não é preciso, porque muitas vezes alguém pode interpretar diferente, de querer morrer, né? Não é isso. O que acontece? Eu estava vendo uma palavra do dono da Cacau Show, e ele, naquela entrevista, ele disse: olha, os meus amigos iam jogar bola, eu ia fazer chocolate. Os meus amigos iam para as festas, para balada, eu ia fazer chocolate. E hoje ele tem a maior fábrica de chocolate que o Brasil tem, né? Então, às vezes, mas ele está perdendo vida, ele está perdendo, não aproveitando a vida, mas ele estava com um alvo, um objetivo. É isso que eu quero dizer. Viver, orar é preciso, o viver não é preciso orar. Às vezes dormir não é preciso orar. Às vezes não participar de algumas coisas é preciso, mas é preciso orar. Orar é o alvo que deve ser do nosso coração. É lógico, não estou dizendo para você se anular, mas eu digo, é você priorizar a oração, é você colocá-la em primeiro lugar, a sua comunhão com Deus, a leitura da palavra, o seu momento particular com Deus, que é só entre você e Deus no seu quarto. Isso é que importa. O salmista no Salmos 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu o meu pedido de socorro. Veja bem, Ele ouviu, mas esperei com quê? Com paciência. Nós temos que ter sempre paciência, porque Deus sempre vai fazer as coisas no tempo dele. Nós estamos no crono, é um tempo do cronos, é o tempo humano, é o tempo do relógio que passa, mas Deus está na eternidade, né? E para Deus não tem tempo, Ele pode fazer a hora que Ele quiser,
e Ele sabe a hora que deve fazer, Ele sabe precisamente a hora que deve te atender, mas você, eu e nós temos que perseverar na oração. É uma das coisas mais difíceis, é a perseverança na oração, porque enfrentamos vários obstáculos, né? Muitas vezes a carne, né? Às vezes o sono é grande, você não quer levantar de madrugada para orar, e é difícil, e é complicado. Às vezes a nossa carne muitas vezes não quer ficar tempo em oração, né? O nosso eu. Você vê que eu tenho notado que os cultos de oração das igrejas são vazios. É o único culto que parece que ninguém quer ir, né? É um ou outro que vem, é muito pouco, né? A igreja está cheia quando fazem campanha para bênção disso, bênção daquilo, prosperidade, mas quando chega na hora da oração, aí você vai nos cultos, às vezes tem uma ou duas pessoas, né? Porque não é atrativo para a nossa carne, para o nosso eu. E a coisa mais importante é nós vencermos os obstáculos que nós enfrentamos. Existe também um inimigo que nos coloca desânimo, que nos coloca cansaço, mas nós temos que vencer todas essas coisas e sermos firmes na oração, e sermos guerreiros na oração, porque é a oração que faz diferença. O inimigo não quer que você ore. Você pode ouvir, e todos os dias no culto ele não está muito preocupado com isso. Você pode fazer muita coisa, mas ele não quer que você ore, porque a Bíblia não tem medo da placa da sua igreja, não tem medo do seu título na sua igreja, não tem medo de nada, ele tem medo da sua oração. Ele tem medo da nossa oração, porque ele sabe que quando nós clamamos, nós abrimos um portal para Deus operar em nosso meio. A Bíblia diz assim, que os céus é os céus de Deus e a terra Ele deu aos homens. Ele deu aos homens. Então Ele não vai interferir na terra sem que eu clame a Ele, a não ser que eu não busque a Ele. Então Ele só vai interferir quando nós clamarmos a Ele. Às vezes existe um acidente na estrada, né? E você vê, alguns morrem nesse acidente, mas de repente alguém vem ali e conta o testemunho do grande livramento que Deus fez naquele acidente. E você pensa assim, oxa vida, por que Deus salvou essa pessoa e a outra não salvou? Será que Deus ama mais essa do que... Não. Muitas vezes tem um joelho dobrado em favor dessa vida. E Deus honra a oração do justo, vale muito em seus efeitos. E a oração de um justo vale muito em seus efeitos. E quando dobra um joelho em favor de alguém, esse alguém vai ser protegido, vai ser abençoado, vai ser dirigido. Muitas vezes a própria pessoa buscou em oração antes da viagem, ó Deus, eu estou te buscando, guarda-me, livre, Deus, dá o livramento. E outros perecem porque ignoram que há um Deus que eles têm que buscar, um Deus que espera a sua oração, como espera o incenso que sobe às suas narinas, que é a nossa oração, que é a oração dos santos, que agrada a Deus. É aquele incenso que muitas vezes falta e muitas vezes nós darmos. O cristão queima incenso, queima incenso quando ele dobra o joelho, quando ele clama a Deus, quando ele fala com Deus. As coisas podem mudar, todas as coisas podem mudar, de um instante para o outro. Quando um cristão ora, Elias orou e 3 anos e meio não choveu. Ele orou de novo e Deus mandou uma tempestade. E veja bem, ele era um sujeito, a Bíblia lá em Tiago, capítulo 5, diz que ele era um sujeito igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas falhas, um homem normal, mas que cria e que pedia e que insistia em viver uma vida de oração. Em 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto,
meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, 20, 58. Nada é em vão. Quando você busca, não é em vão. Quando você ora, quando você serve a Deus, não é em vão. Então aqui eles falam assim, sede constante. O que é ser constante? Constante é começar uma coisa e continuar sempre naquela coisa, né? Não é tem gente que abre uma firma, já fecha. Começa um curso, já para. Não, constante é continuar. Não importa as dificuldades, se eu posso estudar 1 hora eu vou estudar, se eu não posso orar, vou estudar 15, mas eu vou estudar aquela coisa, porque tem que ser constante. É isso que Deus espera de nós. É isso que o apóstolo São Paulo está escrevendo aos 1 Coríntios 15, 58, né? É que ele escreveu: portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, quer dizer, perseverante naquilo que você está fazendo, firmeza, constância e sempre abundante, fazer de todo o coração, fazendo o máximo com toda alegria, porque não é para o homem, não é para uma denominação, é acima de tudo para o Senhor. E do Senhor virá a nossa recompensa. Que Deus abençoe você. É o que eu te digo agora, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês, para a glória do Senhor.